Olha, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa aula, porque a gente vai trabalhar, a gente vai dar início ao sistema tegumental. O que é isso? As afecções do sistema, das afecções dermatológicas. Então, a gente vai trabalhar com úlcera por pressão. O que é isso? A gente vai, na clínica médica, vai ter o idoso hospitalizado, o idoso acamado. Aqueles pacientes vítimas, aqueles sequelados de AVE, aqueles pacientes que são acamados, que necessitam da ajuda do profissional de enfermagem, aquele paciente que precisa ser é, é, virado decúbito, né, feito a virar ele decúbito para ele não criar úlcera por pressão. É uma ferida provocada por pressão, porque aquele paciente ficar muito tempo na mesma posição, então tem a medida do profissional de enfermagem ter esse cuidado de estar virando esse paciente, de estar virando de decúbito, mudando de decúbito, a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, vai dependendo da gravidade desse paciente. Esse paciente não pode, ele é imobilizado, ele é um paciente restrito ao leito, esse paciente precisa do acompanhamento, precisa da ajuda, não só do técnico de enfermagem, de toda a equipe de enfermagem, para que esse paciente não venha desenvolver úlcera por pressão. Sabemos que a maioria dos hospitais utiliza aqueles colchão que tem aquele cobertura, aquele forro quente, aquele forro que, se fica muito tempo na pele do paciente, vai acabar formando essas feridas que são conhecidas como úlcera por pressão. Que o recomendado é a questão do colchão casca de ovo, aquele que faz com que a pele do paciente respire, tenha mais um conforto para o paciente. Então, só dando aqui uma definição sobre o que nós vamos falar daqui adiante, mais para adiante, a úlcera por pressão, o organismo do ser humano, ele é todo vascularizado. E essa vascularização é onde leva o oxigênio para os tecidos, para as células. Se o oxigênio não chega nessas células, o que acontece? O tecido, as células, vai morrer por falta de oxigênio. Vai formar o quê? As células mortas vai formar o quê? Vai formar uma necrose. Necrose é célula, é resíduos mortos, células mortas. E vai formar aquele tecido preto, vai formar aquela ferida, e no fim, junta aquela multidão de células mortas, formando tanto a fibrina, que é aquele tecido amarelo, a fibrina, ou esfacelo, que é tecido desvitalizado, ou então a necrose, até chegar à necrose, que é aquele tecido preto que está dentro da ferida, aquele que precisa ser removido para poder chegar aos medicamentos especializados para a angiogênese, que é a formação dos vasos daquele tecido. Então, precisa ter muito cuidado profissional de enfermagem, junto com o acompanhante do paciente, mesmo que se orientar o acompanhante para sempre estar mudando aquele paciente de decúbito, mas também é uma função da enfermagem, estar mudando de decúbito do paciente de 2 em 2 horas, porque temos os pontos de pressão. Se o paciente fica muito tempo naquela posição, o que acontece? Onde tem os ossos ali, tipo é, o maléolo do pé, que é um osso onde o calcânio fica com a pressão em cima do colchão, forçando ali, impede que a circulação, que o oxigênio chegue. Ali impede a circulação. Então, se a circulação não chega, o oxigênio não chega também. O que vai acontecer? Aquelas células vão morrer e vai formar uma úlcera por pressão. Por quê? Por causa da pressão desse membro na cama, no colchão, no leito, e aquele oxigênio não vai
chegar nessa determinada célula. Então, é preciso ter cuidado. Vamos falar um pouco aqui sobre úlcera por pressão. Vamos dar uma definição, depois nós vamos mostrar algumas tipos de cicatrização, tipos de feridas. A gente vai mostrar da agora em diante. Viu? Preste bem atenção nessa aula, porque é muito importante para quem vai para a clínica médica cuidar de feridas. Nós vamos falar também um pouco sobre as coberturas, porque quando você chega numa unidade de saúde, vai ter aquela multidão de medicamentos tópicos, aquelas pomadas, aquelas coisas, e você vai ver os tipos de ferida também que você pode utilizar aqueles tipos de medicamentos tópicos. Você não pode colocar qualquer tipo de medicamento. Não, esse medicamento aqui é para ferida. Não, senhor. Tem cada medicamento, cada tipo de cobertura, que são os medicamentos, é utilizado em cada úlcera, em cada ferida. Porque você tem os tipos de tecido. Você tem o tecido necrótico, que é o tecido desvitalizado, tem o esfacelo, que é aquelas fibrinas, aquele tecido morto amarelo, e tem o tecido de granulação, que é aquele vermelhinho, onde está formando a angiogênese, a formação de vasos. Então, cada tipo de tecido você vai usar um tipo de cobertura. Não é uma cobertura para todos os tipos de tecido. Então, vamos ver no decorrer desse vídeo. Então, vamos falar sobre o sistema tegumentar. Tegumentar, o sistema é a pele, afecções dermatológicas. Misericórdia, quanta lentidão. Úlcera por pressão, que é conhecida como UP, úlcera por pressão. Pressão do organismo em cima de um colchão, fazendo aquela pressão, formando uma úlcera. Então, o que é úlcera por pressão? Está aqui o conceito. É uma área localizada de necrose celular resultante de isquemia. Isquemia é a falta de oxigênio, que tende a se desenvolver quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período prolongado de tempo. Então, uma proeminência óssea, o osso do paciente em atrito com uma superfície dura, prolongado, porque se for por pouco tempo, 2 horas, não tem tanto problema, porque ali você mudando o sangue ele vai circular, o oxigênio vai chegar, então vai evitar que essa célula morra, vai evitar que tenha uma isquemia, que é a falta de oxigênio. Outros termos frequentes usados são úlcera de decúbito, escara. Escara é o mesmo tecido necrótico. Escara de decúbito, porém, por ser a pressão o agente principal para a sua formação, recomenda-se a adoção do termo úlcera por pressão. O termo escara deve ser utilizado somente para designar parte necrótica ou crosta da ferida. Então, você vê que a escara é o tecido preto, aquele tecido preto que muitas vezes precisa ser retirado cirurgicamente ou quimicamente através dos medicamentos. Nós vamos falar os medicamentos que pode ser retirado essas escaras ou esfacelo ou as fibrinas. Então, também, se não conseguir, muitos deles é retirado através de procedimento cirúrgico, porque não adianta ser colocado os medicamentos para a cicatrização da ferida em cima desse tecido desvitalizado. Ainda falando aqui sobre úlcera por pressão, fases do processo de cicatrização, é muito importante essa parte aqui, tem a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelação. São 3 fases de cicatrização. A primeira é a inflamatória. Dura aproximadamente de 40 a 72 horas, caracteriza pelo aparecimento dos sinais de inflamação, dor, calor, rubor e edema.
mediadores químicos provocam vasodilatação, aumenta a permeabilidade dos vasos e fornece a aproximação dos leucócitos. Neutrófilos combate os agentes invasores e macrófago realiza a fagocitose. Fagocitose os leucócitos, aquelas células de defesa, recrutando as células mortas. Então, significa, é chamado de fagocitose, fagocitando. Eles estão retirando aquelas células mortas. Então, é a primeira fase do processo de cicatrização de uma ferida. É a fase inflamatória, onde recruta todos os sistemas de defesa para formar a cicatrização. Aí vem a segunda fase, que é a fase proliferativa. Dura de 12 a 14 dias, ocorre a formação de novos vasos, a produção de colágenos jovens pelos fibroblastos e a migração celular, promovendo a epitelização. A cicatriz possui aspecto avermelhado, que é o tecido de granulação. Bom, gente, aqui é muito importante essa parte você entender. Primeiro vem a cicatrização, que é o processo que recruta, que junta todos os sistemas de defesas ali para combater as bactérias, os micro-organismos e formar a cicatrização. Em seguida, vem a fase proliferativa. O que é a fase proliferativa? É a fase onde começa a cicatrização. Onde começa a cicatrização. Como? Formando a angiogênese. O que é angiogênese? A angiogênese é a formação de vasos sanguíneos. Aquela formação onde você não pode utilizar qualquer tipo de medicamento que você vai prejudicar a angiogênese, que é a formação dos vasos. Ali está formando a formação de vaso para a cicatrização, a melhora daquela ferida. Essa é a segunda fase da cicatrização. E a terceira fase é a fase de remodelação. Pode durar de meses a anos. Ocorre reorganização do colágeno, que adquire maior força têncil e empalidece. A cicatriz assume a coloração semelhante à pele adjacente. Então, essa parte aqui é quando a ferida, a úlcera, ela já se fechou. E aí vem a remodelação, que cria aquele tecido duro na parte de cima da ferida, cria aquele tecido duro, e muitas vezes aquele ali não pode ser tirado, porque é a fase da cicatrização. Mesmo depois que melhora, que fecha aquela ferida, aí fica uma cicatrização por muito tempo, que pode durar 6 meses a anos, mas é a fase de remodelação do tecido, onde a úlcera por pressão ela já fez a sua cicatrização. Só ficou ali aquela parte, a parte da remodelação da parte superior do tecido. Fatores de risco intrínsecos. Força de cisalhamento. Quando o paciente escorrega na cama, ocorre rompimento dos capilares. Essa parte aqui vale a pena você entender o que é cisalhamento. O idoso no leito, ele está aquele idoso acamado que ele não consegue se mover. Muitas vezes você pega o leito e você coloca em posição de Foley. O que é Foley? Você vai erguer, nós já falamos em outros vídeos, você vai erguer a cabeceira do leito. Mas o que acontece? Esse idoso, ele é um idoso restrito ao leito, um idoso sequelado de AVC, e ele não vai conseguir ficar daquela maneira que você colocou. Então, o que acontece? Ele vai ficar escorregando em cima do leito. E a pele do idoso, a epiderme do idoso, ela é frágil, ela tá ali, é uma pele muito frágil. Então, conforme você coloca esse idoso em cima do leito ali e ergue a cabeceira desse leito,
ele vai escorregando em cima. E o que acontece? Vai causando um escorregamento ali por cima, que é chamado de cisalhamento. Ali vai deslocando a epiderme desse paciente, a pele desse paciente, vai arrancando toda, ele vai escorregando ali, e o que acontece? Ali vai formar uma úlcera por pressão. É chamado de cisalhamento, quando o paciente está escorregando em cima do leito, do forro do leito ali, vai escorregando, formando aquele atrito. Aquele atrito, a pele do idoso é muito frágil, como falei, então acaba formando uma úlcera por pressão. Então, é proibido o cisalhamento na clínica médica. Tem que ter muito cuidado com esse procedimento. E aí tem a fricção. A fricção é quase a mesma coisa do cisalhamento, mas é diferente. Olha a definição aqui da fricção. Quando duas superfícies entram em atrito, paciente é arrastado na cama. Você nunca pode pegar o paciente e arrastar, pegar ele por um forro e arrastar ele em cima do leito. Pegar ele e arrastar. Não, você não pode. Eu acabei de falar que a epiderme, a pele do paciente, falando em linguagem popular, a pele do paciente, ela é um tecido cutâneo ali frágil, turgor frágil, que qualquer coisa ali tá soltando, está formando uma vermelhidão, uma úlcera. Então, você não pode puxar o paciente em cima. Toda vez que você for mudar de decúbito, alguma coisa assim, você tem que levantar ele. Levantar para não formar o atrito de fricção, que forma uma úlcera por pressão. Uma úlcera, você solta a pele do paciente na hora que você vai puxar o paciente. Então, é diferente. São baseados tanto o cisalhamento como a fricção. São dois procedimentos que o profissional de enfermagem tem que estar atento. Condições inadequadas do colchão. O colchão tem que ser um colchão adequado para o idoso. Colchão casca de ovo. Se um idoso acamado, um idoso restrito ao leito, passar 2 dias em um colchão, daqueles colchão quente mesmo, que tem em hospitais, que as pessoas novas usam, fica em cima, aquilo ali esquenta muito e acaba formando a úlcera por pressão. Então tem que tomar cuidado e sempre colocar, ou pedir para a família comprar, ou se o hospital oferecer, sempre orientar, comprar o colchão casca de ovo. Condições inadequadas das roupas de cama, higiene corporal inadequada, técnica de curativo insuficiente ou mal feita. E aqui a gente vê alguns idosos, algum paciente aqui, você vê os pontos onde causa a úlcera por pressão. Olha, você vê aqui, olha, o cotovelo do paciente aqui, olha o cotovelo. A região occipital é onde fica em decúbito dorsal. Você vê, olha, a região sacra aqui, olha, é onde causa sempre úlcera por pressão. Essas partes dorsal aqui, olha, na região dorsal, onde o paciente fica no decúbito dorsal, causa úlcera por pressão no calcâneo, no sacro aqui, olha, nessa região aqui da escápula, são regiões onde os ossos desse paciente está mais exposto e faz aquela pressão contra a superfície do colchão. O calcâneo, aí conforme você muda o paciente, já tem a outras partes também que pode, olha aqui, olha, a região sacra aqui, o paciente numa cadeira de roda, olha aqui, ó, numa cadeira de roda, essa região aqui é uma região muito propícia, a região sacral, à úlcera por pressão. Olha, você vê aqui, olha a quantidade de local. Aí se você vira ele aqui em decúbito lateral, olha a região do ombro aqui, essa região aqui toda é região onde é propícia a criar úlcera por pressão. Então, vale a pena a gente conhecer, saber onde é esses pontos de pressão, como esse paciente deve ser virado decúbito,
tem que ser de 2 em 2 horas. Você não pode passar de 2 em 2 horas. Se for um paciente acamado que seja restrito ao leito mesmo, que depende de você para se virar o decúbito, então tem que ser virado o decúbito para a prevenção de úlcera por pressão. Fatores de risco. Proeminência óssea evidenciada, idade avançada, então os idosos com mais idade avançada, o turgor da pele vai diminuindo e essa pele vai ficando frágil, fica propícia a adquirir úlcera por pressão, alteração na temperatura corporal, mobilidade física prejudicada, que é o paciente também restrito ao leito, incontinência fecal e urinária, você vê que o mau uso, eles fica, aquela pele ali começa a ressecar, começa e acaba formando a úlcera por pressão. Sensibilidade superficial prejudicada, alterações no turgor e elasticidade da pele, como eu já falei, os idosos sempre têm isso, né, que perde o turgor e a elasticidade da pele. Alterações hematológicas, alterações nutricionais, alterações circulatórias, circulação deficiente, edemas e outros, obesidade, desnutrição, diabetes e administração de drogas, como os corticoides, heparinas e anticoagulantes. Os tipos de cicatrização. Agora a gente vai, entenda bem essa parte aqui, ó. Os tipos de cicatrização por primeira intenção e segunda intenção. Então, a primeira intenção é quando as bordas da ferida se unem por sutura ou outros mecanismos. Essa é a cicatrização de primeira intenção, quando as bordas das feridas se unem por suturas ou outros mecanismos. Já a segunda intenção é quando não acontece a aproximação das bordas. E nesse espaço prolifera o tecido de granulação que posteriormente está coberto pelo epitélio. Deixa a cicatriz evidente. Então, a segunda intenção é quando acontece a aproximação das bordas e, nesse caso, se prolifera o tecido de granulação. Fica mais aberto, é de segunda intenção. Aí fala aqui sobre o tecido de granulação, que é aquele tecido onde está formando a angiogênese. Bom, agora a gente vai mostrar aqui. Primeiro eu vou mostrar falar aqui sobre a pele, sobre a ferida, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio e quarto estágio. Você precisa entender isso daqui para você saber classificar a úlcera por pressão. Então, você tem que saber entender da pele o que é epiderme, o que é derme, o que é o tecido subcutâneo, tecido muscular e também o ósseo. Então, aqui são camadas que a úlcera por pressão ela vai ser classificada. Porque cada vez nós temos a úlcera por pressão, a estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. É muito importante aqui também para você saber os tipos de medicamento. Aqui você vê uma úlcera por pressão, estágio 1, 2, 3 e 4. E essa daqui, qual é o estágio? Bom, essa daqui não tem como você classificar. Por quê? Porque ela é coberta de tecido desvitalizado, como necrótico, esfacelo ou fibrina. Então, não tem como você classificar que você não está vendo a profundidade dessa úlcera. Então, como é que chama essa úlcera? Úlcera não estadiável. Ela não pode ser classificada. Então, aqui a gente vê a classificação. Olha, primeiro aqui, você está vendo essa parte aqui parecendo um serrote? Essa é a primeira parte que é conhecida como epiderme. É o tecido, esse tecido externo do nosso organismo. Toda a epiderme é a pele. Nossa pele aqui é a epiderme. Logo em seguida, nós temos o quê? A derme. A derme é a segunda camada, que fica um pouco abaixo da epiderme.
Aí tem a terceira camada. O que é a terceira camada? É o tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo onde fica aquelas camadas de gordura. Então, nós temos a epiderme, que é a pele externa, essa pele de fora que nós temos no nosso organismo. Temos a segunda camada, que é a derme. E temos a terceira camada, que é o tecido subcutâneo, que é onde fica o tecido gorduroso. E nós temos a quarta camada, que esse daqui é onde fica o famoso músculo. O nosso músculo fica na terceira camada. Nós já passamos por epiderme, derme, o tecido subcutâneo e o músculo. E logo depois do músculo, o que vem? O osso, o famoso osso aqui, olha. Então, essas são as classificações aqui do nosso organismo. Epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, que é a parte gordurosa, o músculo e os ossos, o osso. Aí fica fácil da gente entender aqui a classificação da ferida. Veja só que aqui nós temos a classificação 1, o estágio 1 da ferida. O que é o estágio 1 da ferida? O estágio 1 da ferida mostra aqui, olha. Quando você vai numa praia, se você não usar protetor solar, se você ou então tem alguns lugares que você não utiliza, você se queima muito. Você se queima muito naquela praia e fica aquela região bem vermelha. Mas essa região vermelha não chegou a criar bolha, não atingiu, não furou, não atingiu a derme. Só a epiderme, onde teve aquela queimadura através do sol. A queimadura é a úlcera de estágio 1, o que está ali iniciando uma úlcera. Quando você vê aquele tecido vermelho, mole, aquele tecido já começando a ficar desvitalizado, já é considerado, mas não teve perfuração da pele, da epiderme. Só ficou vermelho, você vendo que aqui, olha, a situação que está aqui, olha, na região sacral só ficou vermelho, mas você percebe que ali está hiperemiado, está vermelho. Está vermelho. Ali o que acontece? O nosso sistema de defesa, os macrófagos, os leucócitos, eles estão se juntando ali, porque ali já percebe, pode ver que ali vai ter calor, rubor, essas coisas, e começa a esquentar. Esquentar por quê? Porque ali já começou a aparecer o sistema de defesa para proteger, porque ali já é o início de uma úlcera por pressão. Esse é o estágio 1 da classificação de úlcera por pressão. Deixa eu ver a hora aqui. É a classificação da úlcera por pressão, estágio 1. E a estágio 2? A estágio 2 já atinge a primeira camada, que é a epiderme, e a segunda camada, que é a derme. Então, já é classificado como estágio 2. O que acontece aí? Já criou bolhas, já feriu, essas bolhas podem estourar ali, e bolha d'água, alguma coisa ali, mas já atingiu o tecido ali, as duas camadas, que é a epiderme e a derme. Então, já começou a ser uma ferida, já rompeu a epiderme, mostrando a derme. Uma coisa que já começa a ficar profundo, uma ferida que já começa a se aprofundar. Se você não trata, se você não cuida, se você não vira esse paciente decúbito, se você já não coloca uma cobertura, um medicamento apropriado ali, e esse paciente continua em decúbito dorsal, com essa proeminência óssea, que aqui tem o osso, o sacro. O sacro fica logo nessa parte do cóccix. Ele faz pressão, faz o atrito com a cama ali, a pressão, e cada vez mais vai aumentando aqui. E aí o que acontece? Se não cuida, se não vira o decúbito, passa para onde? Para o estágio 3. O que é o estágio 3? O estágio 3 já atingiu aqui, olha, a primeira camada, que é a epiderme, a segunda camada, que é a derme, e já caiu na terceira camada. Você vê aqui na terceira camada, que é o tecido subcutâneo.
Olha, você vê aqui, atingiu a primeira, a epiderme, a derme, a epiderme, a derme, e já caiu aqui no tecido gorduroso. Olha, já passou aqui para o tecido gorduroso, olha, o tecido subcutâneo. Então, essa é a classificação, os estágios, que ferida é classificada por estágio. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. O médico pergunta, você fez o curativo naquele paciente? Fiz. Você acha que aquilo lá está em que estágio? Aí você já vai entender. Se atingiu só a epiderme, é estágio 1. Se atingiu a epiderme e a derme, estágio 2. Se atingiu a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, já é estágio 3. Você já vai ficar ciente das perguntas do enfermeiro ou do médico ou de qualquer outro profissional da área da saúde. Então, está aqui. Epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Está aqui. Olha a extensão do tamanho dessa ferida. Começou aqui com estágio 1, estágio 2, estágio 3 e vai cada vez mais. Se você não cuidar desse paciente, não virar o decúbito, não cuidar, não fazer o curativo, vai aumentando. Aumentando como? Vai chegar ao estágio 4. Olha a profundidade dessa ferida. Aqui já atingiu todas as camadas desse tecido. Olha, a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, agora vem o tecido muscular e até o osso. Já chegou, descobriu o osso aqui, olha. Aqui é o cóccix. É o cóccix, aquele ossinho final que você tem no fim do seu espinhaço. Então, aqui está a ferida estágio 4, a gravidade que um paciente pode chegar se você não cuidar desse paciente. Quando chega a esse estágio aqui, meu amigo, Deus tome de conta, porque a dificuldade, você arrumou um problema. Você arrumou um problema. E se você trabalha num PSF, você trabalha num PSF e você faz curativo, ou então esse paciente está na sua unidade, você está cuidando desse paciente na clínica médica e chega a esse ponto, algo está sendo errado. Tem algo errado com esse paciente. Aliás, com esse paciente não, com você. Tem algo errado. Ou você não está mudando de decúbito, ou você não está colocando as coberturas certas, ou você está colocando de modo errado. Tem algo errado com esse paciente, ou você não colocou no colchão adequado, mas tem alguma coisa que precisa ser mudado. Você percebeu que o paciente está com a úlcera estágio 1, daqui a pouco passa para estágio 2, estágio 3, estágio 4. O que está acontecendo? Se você está cuidando desse paciente ou você não está cuidando desse paciente. Então, se você chegar na clínica médica, ver um paciente restrito ao leito, que não consegue se mover, pode observar que esse paciente, se não ser mudado de decúbito, ele vai apresentar uma úlcera por pressão. E essa úlcera por pressão, a tendência, se não for mudado de decúbito, não for feito curativo, com as coberturas corretas, com as técnicas assépticas, vai acabar chegando estágio 2, estágio 3 e estágio 4. E o estágio 5, qual é? Qual é o estágio 5? Como eu acabei de falar no início do vídeo, o estágio 5 é a pior parte. É a pior parte e também pode não ser. Por quê? Porque não tem como você classificar esse estágio, essa úlcera desse paciente, porque está coberta com tecido desvitalizado. O que é o tecido desvitalizado? São células mortas, são tecido necrótico, esse tecido preto aqui, nós vamos falar mais adiante, quando nós ver as feridas, nós vamos falar todo tipo de tecido. Então, esse tecido aqui preto é o tecido necrótico. Então, vamos passar adiante, vamos mostrar mais aqui, onde você vê outra imagem. Aqui é o estágio 1, você vê que tem uma mão, um dedo aqui.
mostrando aqui o estágio 1, que é a parte da epiderme. Aqui o estágio 2, onde atingiu a epiderme e a derme. Aqui é o estágio 3, onde já atingiu a epiderme, a derme já apresentou o tecido subcutâneo, aqui olha, já atingiu o tecido subcutâneo, que é essa parte gordurosa. E aqui o estágio 4, atingiu já todas as camadas e essa ferida já chegou a atingir o osso aqui, olha, a região do osso aqui. Bom, aqui a gente mostra aqui outras imagens aqui, onde você vê a posição aqui do paciente. Deixa eu fechar isso daqui. Poxa, deixa eu pausar aqui que houve um problema. Então, retornando aqui a nossa gravação, a gente estava nessa parte aqui, a gente vê os decúbitos aqui. Paciente aqui em decúbito dorsal, você vê as regiões aqui onde pode causar a úlcera por pressão. Olha, a região do cotovelo, a região aqui do ombro, a região occipital aqui da cabeça e o que? O calcâneo. A região também sacral são pontos, a escápula aqui fica aqui atrás, na região posterior do paciente. Se você vira ele em decúbito lateral, você vê as outras partes aqui, olha, onde pode ocorrer as úlceras por pressão. Decúbito ventral, olha, o osso frontal, aí vai ter os outros pontos aqui, as pontas dos dedos, olha, joelho. Então, vai dependendo do decúbito que você colocar esse paciente, todo lugar, toda posição que você coloque ele, vai ter o risco. O único jeito que tem é estar mudando de 2 em 2 horas. Aqui tem as mesmas posições, cadeira de roda, olha, até o pé desse paciente, até os pés desse paciente, o dedo, o maléolo, todos são lugares suscetíveis para úlcera por pressão. Então, eu fiz essa tabelinha aqui para você entender aqui, olha, 2 em 2 horas. 12, 2, 4, 6, 8 e 10 horas. São o ritmo de troca, de mudança de decúbitos desses pacientes. Então, aqui, agora eu vou... Deixa eu mostrar aqui para poder a gente dar sequência ao vídeo. Eu vou mostrar agora os tipos de feridas aqui. Bom, então aqui nós temos os tipos de ferida que temos que conhecer. Bom, aqui você vê essa ferida aqui, vermelhinha, não é isso? Bem vermelhinha. Essa daqui é um tecido bem preto, com o tecido vermelhinho nas bordas e o amarelo em volta, não é isso? Olha, essa parte aqui. Aqui você já vê o tecido bem vermelhinho também, igual esse, né? E aqui você vê já completamente diferente. Agora, vamos focar nesse daqui. Esse daqui está praticamente todo com tecido amarelo. E esse daqui com tecido preto, igual a esse daqui. Então, esse daqui é conhecido como tecido de granulação. O que é o tecido de granulação? Como eu já falei antes. O tecido de granulação é o tecido que está formando os vasos. Você não pode, de maneira nenhuma, são esse daqui e esse, olha. Você pode olhar a ferida, quando você descobrir uma ferida que não tiver nem o tecido, nesse tecido preto e nem esse amarelo, se tiver só o vermelhinho aqui, você não pode, de maneira nenhuma, você profissional da área de enfermagem ou de qualquer área, você não pode fazer a asepsia, a antisepsia desse paciente, dessa ferida, você não pode fazer fricção. O que é fricção, gente? Fricção é você pegar o álcool não, o soro fisiológico,
0,9% e colocar na gaze ali, pegar a sua pinça e fazer o esfregaço em cima, como tem muitos profissionais da área que faz esse tipo de procedimento. Você imagine só a dor que esse paciente vai ter, porque aqui é um tecido vivo. Já esse aqui não é tecido vivo, não. O tecido necrótico e o tecido desfacelo é um tecido morto. Aqui são células mortas. E esse aqui, tecido de granulação, olha, tecido de granulação, está formando, está começando a cicatrizar. Quando está começando a cicatrizar, está formando os vasos. Como é que chama isso daí? Angiogênese. Angiogênese é a formação dos vasos sanguíneos para começar a cicatrização. Nós não falamos das fases da cicatrização? Aqui está iniciando a fase da cicatrização. Então, de maneira nenhuma pode ser feita a fricção. Vou limpar aqui, fazendo essa fricção, olha, pegando aqui, fazendo essa fricção aqui em cima. O paciente, se ele tiver consciente, ele vai em outra terra e volta de dor. Então, como é que você vai fazer esse curativo aqui? Você vai pegar gases e vai dividir essa gase em 4 lados. Você vai pegar ela, colocar na pinça, umedecer ela. Primeiro você vai irrigar essa ferida com o soro fisiológico. Depois você vai pegar a gase e você vai passando. Toca de um lado, depois vira do outro, depois vira do outro, vira do outro e joga fora. Usa, diz que tem 4 lados, mas eu só vejo numa gase 2 lados, um lado e outro. Mas você faz aquela trouxinha e você vai virando de lado. Vira de um lado, dá chega, vira do outro em cima. Você não vai fazer a fricção, olha, não vou ensaboar em cima, não, porque aqui é um tecido de granulação onde está formando os vasos sanguíneos. Está cicatrizando ali. E se você fazer essa fricção, essa ferida, ele vai começar a sangrar ali e vai retardar todo o procedimento de cicatrização. Já o tecido, vamos aqui para o tecido esfacelo. Já o tecido esfacelo, você pode fazer a fricção, porque aqui são tecidos mortos. Você pode até pegar um bisturi ou qualquer outro procedimento, ou até chamar o médico para tirar esse tecido, tanto esse tecido amarelo como esse tecido preto. Você pode chegar e tirar, puxar até mesmo com a gase, tentar tirar, porque quando você colocar um medicamento para formar a cicatrização, se você colocar aqui em cima, não vai adiantar. Vai ter os medicamentos apropriados para fazer o desbridamento, que é chamado desbridamento químico. Tem o desbridamento cirúrgico, que é o médico quem faz, através de um bisturi, ele vai fazer o procedimento cirúrgico ali, vai tirar esse tecido desvitalizado e vai ficar só a parte vermelhinha, onde vai ter que utilizar aqueles medicamentos apropriados. Calma aqui, deixa eu olhar. Sou de 21, eu comecei 19h35. Bom, está chegando quase 1 hora. Então, quando chegar 1 hora, está chegando quase 1 hora de vídeo. Falta o quê? 12 minutos para completar 1 hora. Então, vamos acelerar um pouquinho aqui. Então, aqui é o tecido de granulação. Aqui é o tecido necrótico. Aqui é o tecido necrótico. Aqui é o tecido de granulação também. Aqui é o tecido de esfacelo ou fibrina. Tudo isso aqui é tecido morto. E aqui também é o tecido necrótico. Cada tipo de tecido aqui é utilizado um tipo de cobertura. A cobertura que você coloca aqui, você não pode colocar aqui. E a que você coloca aqui, você não pode colocar nessa. E a que você coloca nessa, não pode colocar nessa. E a que você colocar nessa, não pode colocar nessa. E vice-versa. Então, o profissional da área de enfermagem, você que vai para uma clínica médica, você que vai fazer curativo na clínica médica, você precisa entender as coberturas, os tipos de tecido, para saber o tipo de curativo que você vai fazer, o que você vai utilizar.
Você fez esse curativo, depois eu vou falar sobre as coberturas que vai ter que vamos ter que utilizar nesses curativos mais adiante. Então, é muito importante você entender aqui, deixa eu passar um pouco para frente aqui, para a gente dar sequência às nossas aulas, né? Onde a gente estava. Eu só voltei aqui para mostrar as úlceras, os tipos de feridas segundo o risco de infecção. Limpas são aquelas feridas que não apresentam infecção, agente microbiano. Contaminadas são aquelas que não apresentam processo infeccioso, mas, no entanto, isto poderá ocorrer devido à proximidade com órgão potencialmente contaminado. As feridas podem também ser contaminadas por terra, produtos químicos, fezes e dentre outros, né? As feridas infectadas são aquelas onde já existe o agente microbiano e o processo infeccioso instalado. Ambiente ideal para cicatrização: manter alta umidade na interface ferida curativo, remover excesso de exudato. Exudato é aquela parte do tecido desvitalizado, como esfacelo e fibrina. Permitir a troca gasosa, fornecer isolamento térmico, ser impermeável a bactérias, ser isento de partículas e de tóxicos contaminadores de feridas, permitir sua remoção sem causar trauma na ferida. E aqui a gente vai falar agora sobre os termos técnicos. Vamos acelerar um pouco aqui, para o vídeo não ficar muito extenso e ter dificuldade para carregar na hora de postar. Então, a gente vai falar de pele, os termos técnicos de pele e temperatura. Calafrio, sensação de frio acompanhado de arrepio. Febrícula, febre de curta duração e de baixa intensidade. Hipertemia, aumento da temperatura corporal. Então, quando a pessoa está com hipertemia, ele não está com febre, mas está com aumento da temperatura corporal. Febrícula, febre de curta duração e baixa intensidade. Hipotemia, diminuição de temperatura corporal. Prurido, que é conhecido como coceira, vai ter que ser usado também na sua anotação de enfermagem. Queratose, que é endurecimento da camada superficial da pele. Escoriação, arranhão, esfoladura. Fissura é fenda ou rachadura. Fístula, canal anormal que deixa passar líquido, pus ou conteúdo de algum órgão para o exterior ou para a cavidade do corpo, é conhecido como fístula. Erupção, qualquer lesão visível na pele. Exantema, erupção externa. Aí vem enantema, erupção nas mucosas. Eritema, vermelhidão na pele provocada por congestão de capilares. Mácula, mancha normalmente rosa ou vermelha na pele, sem elevação ou espessamento. Tem mais, viu? Termo técnico tem muito dessa área. Pápula, pequena mancha na pele, com elevação e sem líquido ou no seu interior. Vesícula, bolha com líquido normalmente translúcido. Pústula, vesícula com líquido purulento. Petequias, manchas de pequena dimensão resultantes de hemorragia capilar. Equimose, infiltração de sangue no tecido subcutâneo que provoca manchas escuras ou avermelhadas, transformando-se gradativamente em verdes e amarelo. Hematoma, tumefação causada pelo acúmulo de sangue decorrente de traumatismo.
efizema subcutâneo, acúmulo de ar no tecido subcutâneo, queloide, excesso de tecido conjuntivo no nariz. Então, aqui essa aula, eu tenho certeza que você aprendeu, e você, quando chegar na clínica médica, que você se deparar com aquele idoso acamado, restrito no leito, que não consegue se mudar de decúbito, você vai entender que esse idoso, que esse paciente está propício a uma úlcera por pressão, que é uma ferida que pode ser classificada estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e até o estágio 5. E você já conheceu também, pode ver essa ferida e olhar os tipos de tecido, se apresenta necrose, esfacelo, tecido de granulação, tecido desvitalizado e o tamanho dessa ferida. E também saber que tipo de cobertura, se pode fazer fricção, se não pode, o que pode fazer na ferida desse paciente, o que você pode fazer para ajudar esse paciente. Ok? Até o próximo vídeo. Nós vamos fazer depois o próximo vídeo sobre as coberturas, como você vai fazer o curativo nesse paciente, as coberturas que você vai utilizar em cada tipo de tecido. Ok? Até o próximo vídeo.